Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. E ó, questão 8, prova de 2024. Questãozinha boa, pesada, até porque estamos no final da prova, mas uma questãozinha muito boa. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Bruno, o louco da química. Pode me seguir nas outras redes, caso você tenha interesse. E se você gostou dessa resolução, não esqueça de deixar seu like. Bora para a questão direto, sem entrada, sem nada demais. Olha só. O bicarbonato, o hidrogênio carbonato, é uma espécie química derivada do ácido carbônico, ok? Que é o H2CO3. Beleza? Quase que não vai mais aqui. H2CO3. Beleza, em solução aquosa, esse íon pode atuar como ácido ou como base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Teoria de Bronsted-Lowry aí na questão, beleza. Tá? Escreva a fórmula. Vamos começar com os comandos. Escreva a fórmula estrutural plana do íon bicarbonato. Interessantíssima essa questão. Gerou até uma problemática na prova de 2024 e já falo sobre isso. Em seguida, vamos mudar de cor. Apresente a equação química, a equação de reação química do íon bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando a atuação desse como íon como base. Tá? Interessante, numa reação onde você tem uma reação de Bronsted-Lowry, tá? Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, já vamos falar sobre isso. Vamos começar nossa história. Para isso, eu já vou colocar mais uma página. Eu prefiro rabiscar numa outra página e depois colocar as coisas aqui. Ah, Bruno, mas na prova não tem isso. Na prova tem esse espaço, tem isso aqui, ó. Tudo isso aqui para tu escrever. Aqui agora não. Estou querendo explicar a questão, então vamos lá. Ácido carbônico. Ácido carbônico, H2CO3, tá? Ácido carbônico é esse. O hidrogênio carbonato é HCO3. E aí ele tem uma carga negativa, tá? É um ânion, tá? Gerado pela saída do H+. Se quiser colocar ele assim, ó, H+, saída do H+, mais o HCO3. É a ionização parcial. Vamos escrever isso aqui, que eu até gostei agora de lembrar. Isso aqui, ó, é a ionização parcial do ácido carbônico. O que a gente precisa pensar aqui agora? Você pode pensar a partir do ácido carbônico ou você já pode desenhar esse composto diretamente. Tá? Existem alguns caminhos a serem seguidos nessa estrutura, principalmente quando a gente fala sobre como a gente vai representar essa estrutura. Cadê vocês aqui? Pronto. Olha só, vamos lá, vamos direto ao ponto. Existem alguns caminhos, eu vou mostrar um para vocês. Primeiro é como representar a carga de um ânion. Uma das formas que eu gosto muito de representar usando essa técnica aqui, ó, que é o carbono como átomo central, a gente já sabe disso. Aí, carbono como átomo central. Ih, que não vai. Obrigado. Carbono como átomo central. Esse cara tem 3 oxigênios, então eu colocaria os 3 oxigênios ao redor desse cara. E o hidrogênio, você poderia até colocar em volta do carbono, mas como é um oxiácido ou derivado de um oxiácido, a gente sabe que o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então o hidrogênio aqui estaria aqui. Na hora de colocar os elétrons, a técnica que eu gosto de utilizar, que ela não é 100% correta, mas posterior eu posso ensinar também. Então, na verdade, hoje eu vou ensinar 3 técnicas para vocês ao longo dessa. Mas uma que eu gosto muito de utilizar, prática e rápida, e vai usar para quase todos os casos, eu não consigo pensar em algum outro caso que em essa técnica não funciona, é onde colocar essa carga mais ou menos no carbono central. Então, por exemplo, carbono tem quatro elétrons na camada de valência. Como é que eu sei disso? Olha na tabela periódica o grupo que ele está. Não vou fazer isso agora porque eu acho que não é o objetivo dessa questão. Só que como tem uma carga negativa, eu coloco 5. Eu coloco ele com 5 elétrons na camada de valência. Então, ó, esse jeito, então eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 elétrons. Vou colocar X. Vou colocar X. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Coloco o oxigênio com os seus 6 elétrons.
o oxigênio com os seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o hidrogênio com 1. Primeira ligação que tu faz é carbono, carbono, oxigênio. Logo depois você liga também esse cara. Sabendo disso, você percebe que o carbono passou a ter 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons, faltam 2. Então você vai fazer uma ligação dupla com 2 oxigênios. Então eu vou tirar esse aqui daqui, tirar esses dois daqui, colocar aqui e vou colocar os outros 2 elétrons aqui. Vou tirar esse elétron daqui, vou colocar aqui. E aí ele passaria a fazer uma ligação dupla aqui, ó, com esse cara. E aí o que acontece? Quando aí chegou a 8, atingiu o octeto, o que vai acontecer é o que a gente conhece como uma ligação coordenada. Por quê? Porque ele precisa estabilizar ainda o outro átomo. Então esses são os seus 2 elétrons vão se conectar e fazer uma ligação aqui, ó. Essa é uma ligação coordenada, tá bom? Lembrando que como você colocou carga no carbono, você coloca um conchete e uma carga negativa, tá? Para dizer que isso é um íon. Essa fórmula estrutural ficaria C dupla O, H, conchete negativo. Já vou entrar mais sobre essa fórmula, mas eu gostaria de pensar com você o seguinte: uma outra forma de que o pessoal calcula, que é o jeito mais exato, não é fazer isso de colocar os elétrons no átomo central. Eu gosto porque eu acho mais didático, mais prático de fazer isso. Tá? Se você procura referências como, por exemplo, para mim, uma das maiores referências é o Atkins, né? Princípios da química, com falado superior, a gente fala sobre quantificar a quantidade total de elétrons. E aí é outro jeito. Eu gosto de usar essa técnica porque ela é mais didática. Mais uma vez, para o ensino médio, para o vestibulando. Então, seja um cátion ou um ânion, eu foco no átomo central. Não vai dar errado, tá bom? Mas, se eu estou gravando essa resolução, eu vou te falar outras técnicas também. O outro jeito de fazer isso é fazer a contabilidade. E aí você vai pensar assim, ó, preste atenção. Hidrogênio tem 1 elétron. Carbono tem 4 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, 6 vezes 3, tá? Mais o elétron que está a mais, porque isso é um ânion. Beleza? Quando você faz isso aqui, você faz esse somatório. Isso vai dar 5. 6 vezes 3 até onde eu sei é 18. 18 mais 1. Então, vamos lá. Isso vai dar 19. 19, 24 elétrons. E aí você coloca os elétrons agora ao redor de todos os átomos ao mesmo tempo. Então, você não precisa botar cores diferentes. Você vai colocar a mesma estrutura. Mesma estrutura. Aí você começa pensando para ligar os átomos. Para ligar os átomos. Então, cada tracinho... Ah, vamos fazer tracinho. Cada tracinho são 2 elétrons, né? Não precisa fazer ligação coordenada também assim aqui agora. Ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada tracinho de uma ligação covalente equivale a 2 elétrons. Então aqui eu já fez 2, né? 1, 2, 3, 4, 4 traços, 4 vezes 2, 8 elétrons. Aí você vem aqui e diminui. 8 elétrons. 8 elétrons. 24 menos 8 dá 16, tá? 16 elétrons. Estou fazendo automático com vocês, tá? 16 elétrons. O que você faz agora? Você vai preencher todos os átomos ao redor do átomo central para atingir o octeto. Você não mexe no átomo central, que seria o carbono. Então aqui agora, ó, 16, 17, desculpa, faltam 4, né, para atingir o octeto. Então 16 menos 4, 12. Vou colocar todos logo aqui. 12 menos 6, 12 menos 6 dá 6. Mais 6 aqui. Fechou a estrutura? Sim. Mas e o átomo central está estável? Não. Ele precisa de elétrons. Ou de ligação. Tem elétrons? Não, porque eu já coloquei. Os elétrons que eu coloquei agora ao redor foram 16. Então você vai pegar alguém que está com elétron a mais para fazer uma ligação dupla com ele. Substituir o par de elétrons dele por uma ligação dupla. Você pode pegar qualquer um dos dois. Eu vou pegar esse aqui e colocar aqui. Essas são as técnicas para determinar. Mais uma vez. Negativo.
Tá bom? E aí existe o seguinte, em vez de colocar a carga entre colchetes, e aí que me gera uma problemática de resposta. Em vez de colocar a carga como colchete, estou falando isso porque eu entrei com recurso junto com os alunos do qual eu dou aula em 2024 para essa problemática. Porque por vezes a UERJ já representou com colchetes e a carga fora, só que eu não posso falar besteira para vocês. Tu pega o padrão de resposta, não tem essa opção de resposta. E aí não me faz sentido, porque tu olha outras provas e tem essa representação. Então eles estão focados em falar sobre a carga formal. O que é carga formal? Aonde está a carga negativa nessa estrutura? Então você tem que representar diretamente, tá bom? Então aí vem outra coisa. Aí tanto faz, tá? Esse caminho aqui ou esse caminho vai chegar à mesma coisa, tá? Agora o que você tem que pensar é onde essa carga pode estar. Aí você faz o que a gente chama cálculo de carga formal. Como é que funciona isso? Mais uma matéria para você estudar. Cálculo. Bruno, onde eu vejo essa matéria? Essa matéria eu não lembro muito de ter estudado. Quase ninguém estuda no ensino médio isso, mas isso ainda é ligações. Você quando está naquela parte de representação de compostos covalentes, né? Ligação covalente, e aí tá vendo a ligação iônica, aí quando você tem mais de um tipo de ligação no composto, representação de geometria, principalmente essas partes também tem carga formal. Por isso que é importante o estudo aprofundado, não aprofundamento, para as provas específicas. Cálculo de carga formal. Para o cálculo de carga formal, o que você vai ter que fazer é o seguinte: é uma subtração para você ver a carga ao redor daquele átomo. Literalmente, é o número de elétrons que ele tem na valência. Estou abreviando as palavras, tá? É o número de elétrons que esse átomo tem originalmente na valência, tipo carbono. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência. É isso que eu estou falando. Originalmente, quanto ele tem na valência, menos o somatório entre ligações, cada ligação considera 1, cada traço de ligação considera 1, mais elétrons livres. Tá bom? Então, olha só para você entender. Quando você olha para o hidrogênio, originalmente ele tem um elétron na camada de valência. Ele está fazendo uma ligação. Sobrou elétron? Não, então é 1 menos 1. Então, qual é a carga formal em função dele? 0. Vou me diminuir, hein? Acho que vocês já entenderam aqui agora. Olha para esse oxigênio aqui, ó. Se você reparar, quantos elétrons tem um oxigênio na camada de valência? 6. Ele está fazendo duas ligações. Então, ó, 6 menos 2 dá 4. E tem quantos elétrons ao redor dele? 4. Então, abati tudo, tá vendo? Carga 0. Carga formal é muito bom para explicar a estabilidade dentro de um composto. Aqui, se eu olho para o carbono originalmente tem me perder, 4 elétrons na camada de valência. Ele está fazendo 4 ligações. 4 menos 4, 0. Esse oxigênio originalmente tem 6 elétrons na camada de valência. Porém, está fazendo uma ligação dupla. Então, tira 2. 6 menos 2, 4. Quantos elétrons ele tem livres ali? 4. Então, também é 0. Vai lá, Bruno, todo mundo é 0. Claro que não. Eu deixei o ponto que eu estou querendo falar para o final. É onde está a ligação coordenada que tu sabe que a carga está diferente de 0. Porque se o cara recebeu ligação coordenada, é meio provável que esse elétron que ele recebeu não veio de quem? Tá bom? Então é aí que está a história. Se você reparar, se você pensar, a quantidade de elétrons que o oxigênio tem naturalmente na camada de valência são 6. Se são 6, ele tem uma ligação, menos 1, 5. Mas o cara tem 6 elétrons na valência livres ainda, que não ligantes. 5 menos 6 dá menos 1. Conclusão. A carga está nele. Então, uma forma que você tem para representar esse composto não era assim. A carga que você tem que representar, C dupla O. Importante se você quiser colocar o ângulo, porque esse carbono sp2 é um carbono de ligação angular. Angular não, desculpa, trigonal. É isso. É esse a resposta que está no padrão de respostas. Colocaria e aconselhava os alunos a colocar desse jeito? Sim. E eu tenho até alunos desse ano que geraram essa problemática e conseguiram a pontuação. Pelo menos a gente acha que conseguiu a pontuação. Eu não consigo ver a pontuação de cada um. Eu estou jogando aberto com vocês aqui.
tá? Mas, já que o padrão de resposta me trabalhou assim e é uma mudança na prova da UERJ, é interessante que tu saiba fazer, tá bom? Beleza. Espero que você tenha gostado, porque eu ainda tenho muita coisa para falar aqui agora sobre essa questão, tá? Se tu acha que acabou, calma. Vamos só escrever aqui agora. Fórmula estrutural plana. Já desenhei e eu vou te dar a outra dica agora. Era mais interessante, era mais interessante se você soubesse dar a origem dele. Uma outra forma de perceber isso é entender, né? Pensando, vamos lá, pensando na na ionização parcial. Desenhar a fórmula do ácido carbônico, que é o H2CO3, eu acho mais prático. Ih, peraí. Dando um bugzinho aqui. Pronto. Pronto, voltou ao normal. Eu fiquei até com medo aqui agora. Tá? Esse ato aqui, desculpa, gente, mas eu não quis parar a gravação porque tá tão boa a gravação do HCO3, tá? O H2CO3, como é que é a representação dele? Acho que fica fácil a gente pensar a partir do momento que eu desenhei o outro. Então, acho que eu vou até fazer direto. Ele tem uma dupla O, ele tem um OH, ele tem um OH. Porém, assim, parece que você só sabe desenhar ele a partir do outro composto. A partir do que eu desenhei do hidrogeno carbonato. Mas, intuitivamente falando, o desenho dele é mais fácil que desenhar o hidrogeno carbonato. Tá? Então, qual era uma outra técnica? Tu sabe que esse cara perde o H+. Tu sabe que ele perde o H+, por causa da água, né? Que a água, vamos só até colocar aqui o spoiler, a informação completa. Sabe que ele perde por causa da água, porque a água gera H3O+, o HCO3-. Então a molécula de água vem e quebra essa ligação, tá? Levando para si o hidrogênio, mas deixando o par de elétrons com o oxigênio. O hidrogênio sai sem o par de elétrons, porque na verdade quem pega esse par de elétrons é uma molécula de água. Isso que é bom saber as teorias, ó. Os elétrons que puxam essa ligação aqui. Conclusão. Por que eu estou a falar isso? Porque se você sabe desse processo e te desenhado o ácido carbônico, tu já sabe que a estrutura formada é essa. Tá? Isso é uma outra dica importante. Curiosidade sobre essa estrutura, essa reação de ionização parcial que eu coloquei é uma reação de Bronsted-Lowry. Para quem não sabe, uma reação de Bronsted-Lowry é uma reação que ocorre com transferência de H+. Nesse caso aqui agora, a água pegou o H do ácido. Se a água quem recebe, vamos lá, isso é importantíssimo que eu escreva. Por sinal, estudar a outra parte das questões, é estudar as teorias de acidez e basicidade. Teoria de Bronsted-Lowry. Não escrevi, botei BL, que é comum a gente colocar. Nessa teoria, ácido é a espécie doadora. Nossa, doador de H+. E base é a espécie receptora de H+. Nessa reação, o H2CO3 se comportou como ácido de Bronsted-Lowry e a água como base de Bronsted-Lowry. Porém, não é sempre assim. Tanto que ele pede para você montar uma reação com ácido sulfúrico do qual o hidrogênio carbonato, né, o bicarbonato, haja como base. Então aqui, ó, já posso até escrever aqui direto. Ó. Vamos lá. Reação
2 pontos. Em meio aquoso, para não ter problema, tu coloca o ácido sulfúrico. E aí o ácido sulfúrico que vai doar o H+, porque ele é o ácido. Então quem vai receber é o hidrogênio carbonato. Quem ele vai gerar? O ácido carbônico. Então, ó, HCO3 menos aquoso. E aí você pode colocar uma reação reversível sem problema nenhuma. Você vai ter o HSO4 menos aquoso, que agora o nome desse íon é hidrogênio sulfato ou bisulfato, tá? Mais H2CO3 aquoso. Isso só acontece porque o ácido sulfúrico é um ácido forte, então ele tem uma facilidade em doar o H+, muito maior do que do ácido carbônico. Então, por uma questão de deslocamento, você vai ter sim esse hidrogênio passando. Vou botar de outra cor, tá? Mas isso não escreve na prova, não. Para cá. Ácido de Bronsted de Lowry. Calma aí. Cadê o laser? Ácido de Bronsted de Lowry. Base de Bronsted de Lowry. Ok? Existe também, por curiosidade, o que a gente chama de compostos conjugados, que é o oposto. Se esse é o ácido de Bronsted de Lowry, essa é a sua base conjugada. Se esse é o ácido de, essa é a base de Bronsted de Lowry, esse é o seu ácido conjugado. Tá bom? Beleza. A questão é efetuada. Questão pesadinha, né? Não é uma questão fácil. Falei bastante coisa, principalmente sobre a montagem de estrutura, dei formas diferentes para falar com você, tá? E mais uma vez, falei e volto a falar. Se tu gostaste dessa resolução, achou uma resolução completa, interessante, curte esse comentário, curte essa resolução, comenta o que você achou, por gentileza, para ajudar no engajamento. Me segue para seguir, para saber mais sobre provas da UES, saber mais sobre provas, saber mais sobre conteúdo. Caso você queira também, eu trabalho com preparação para específica, só me procurar no meu Instagram, que aí eu te passo mais informações, seja por questões de simulados ou por aula ou o que for. Queridos, beijos, até a próxima. Fui!